Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio, estamos iniciando mais uma semana, que possa ser uma semana abençoada para todos nós, de você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, mas o tema principal é uma possível saída do zagueiro Alexander Barbosa. Eu apurei algumas informações, conversei com pessoas de dentro do Botafogo e faço questão de trazer aqui para vocês o que eu apurei para a gente conversar. Será que o Alexander Barbosa vai sair do Botafogo no meio do ano? A gente vai conversar sobre esse zagueiro. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro com uma notícia muito boa, que não envolve tanto o Botafogo, mas é uma notícia que a gente tem que comemorar muito. Porque, cara, a equipe do Lyon, ela ficou 11 rodadas na lanterna do campeonato francês e ontem venceu por 2-1 a equipe do Strasbourg. Isso mesmo, ontem a equipe do Lyon venceu a equipe do Strasbourg por 2-1. Inclusive o gol da vitória saiu ali no finalzinho do jogo, John Textor comemorando muito, porque eles garantiram a vaga para a Liga Europa. Então, como eu disse, a equipe do Lyon ficou 11 rodadas na lanterna do campeonato francês e acabou que no segundo turno, cara, teve uma recuperação ali extraordinária mesmo, e terminou na 6ª posição do campeonato francês, garantindo vaga na Liga Europa. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro turno da equipe do Lyon no campeonato francês foi um primeiro turno sofrível. Eles fizeram 16 pontos, 9 derrotas, ficaram ali na 15ª colocação do campeonato. Lembrando que no campeonato francês são 18 clubes, eles ficaram na 15ª colocação. Já no segundo turno, uma recuperação espetacular. Realmente o segundo turno da equipe do Lyon, um segundo turno espetacular. Eles fizeram, cara, no segundo turno, 37 pontos de 51 possíveis e apenas 4 derrotas no segundo turno. Cara, já dando a minha opinião em cima disso, né? Eu vejo muita gente falando, tô nem aí pro Lyon, tô nem aí pro Molenbeek, eu quero que o Lyon, Molenbeek, Crystal Palace também ele é dono ali um pedacinho, né? Ele é um pedacinho dono do Crystal Palace. Eu quero que essas equipes, não tô nem aí, se for rebaixada, Crystal Palace pode ser rebaixado que eu não tô nem aí, pode rebaixar que eu não tô nem aí. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso valoriza a rede de clubes do John Textor. E vamos pensar comigo, 2 jogadores que a gente fala muito, né? Que é o Jefinho e o Luiz Henrique. Estão no Botafogo, mas já estão com a cabeça no Lyon. O Luiz Henrique foi comprado pelo Botafogo para daqui a pouco ir para o Lyon. O Jefinho vai voltar para o Lyon. Tanto é que o Jefinho pertence ao Lyon, o Luiz Henrique pertence ao Botafogo. Então a gente fala muito isso, mas pensem comigo. Cara, o Lyon terminou na 6ª colocação, garantindo vaga na Liga Europa. Os jogadores lá estão valorizados. Vocês acham mesmo que a equipe do Lyon vai querer o Jefinho? Vocês acham que a equipe do Lyon vai querer o Luiz Henrique jogando o futebol que ele está jogando aqui no Botafogo? Não, porque os jogadores lá estão valorizados e eles vão querer contratar jogadores ali para brigarem firmes pelas competições que vão jogar. Então, cara, eu dificilmente o Lyon com os jogadores valorizados, eu acho que eles vão querer o Jefinho e o Luiz Henrique. Principalmente o Luiz Henrique, nesse momento, o futebol que ele está jogando não é futebol para a Europa. E o Jefinho pertence ao Lyon, mas o Lyon já não fez muita questão dele lá nessa temporada. O Lyon mal emprestou o Jefinho para o Botafogo. Imagina o Lyon bem. Então, cara, são 2 jogadores que a gente fala muito, mas assim, o Lyon, cara, estando bem,
eu acho que dificilmente eles vão querer Jefinho e Luiz Henrique. Eles vão querer jogadores ali que resolvam. E outra, se o Luiz Henrique for pro Lyon, o Jefinho for pro Lyon, com esse futebol que eles vêm jogando, principalmente o Luiz Henrique, eles vão acabar no banco de reservas do Lyon. E isso acaba desvalorizando tanto o Jefinho e o Luiz Henrique. Porque se eles forem para lá ficar no banco, eles vão se desvalorizar. Eu acredito também que o Botafogo não vai querer fazer isso com o Luiz Henrique. E talvez o Lyon possa até querer deixar o Jefinho mais um tempo aqui no Botafogo. Deixa eu conversar com vocês rapidamente aqui sobre Botafogo e Vitória, quarta-feira, 7 horas da noite no Barradão, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo venceu a primeira partida por 1-0 no estádio Newton Santos, joga com a vantagem do empate e se o Vitória ganhar por um gol de diferença, a partida será decidida nos pênaltis. Recuperado de um desconforto na coxa, né? O Janderson voltou a treinar, vai jogar. Então o Janderson, que foi a contratação mais cara da história do Vitória, 5 milhões de reais, vai para o jogo e já está recuperado de um desconforto na coxa. E ontem, domingo, começaram a venda dos ingressos para a torcida do Botafogo. R$100 inteira, R$50 a meia, pelo ingresso sa.com. Então você, torcedor botafoguense, que quer ir no Barradão, quarta-feira, 7 horas da noite, ver o Botafogo na Copa do Brasil, jogo de volta, terceira fase, ingresso sa.com. A torcida do Botafogo terá direito a 3.000 ingressos. E apita o jogo quarta-feira, Botafogo e Vitória, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, ele que é um árbitro FIFA lá de Pernambuco. Ele é um árbitro da nova geração, como eu disse, ele é um árbitro FIFA. Esse ano ele não apitou nenhum jogo do Botafogo. Ano passado ele apitou aquele jogo Coritiba e Botafogo no Couto Pereira, 1-1. É um jogo que a gente não gosta nem de lembrar, né? O Botafogo ganhando aquela partida, ainda tinha chances de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Tava 1-0 o Botafogo, a equipe do Coritiba faz um gol logo em seguida. Então ele captou aquele jogo. E eu quero conversar com vocês agora sobre o lateral direito Rafael, né? Ele precisou passar por mais uma cirurgia agora no joelho esquerdo, né? Novamente no joelho esquerdo, informação do Globoesporte.com. O lateral direito Rafael será liberado para jogar daqui a um mês, tá? Essa cirurgia, cara, foi para colar o osso, semelhante do que ele passou ano passado. Ele passou também por isso ano passado. É muito semelhante essa cirurgia para colar o osso. Então, Rafael vai estar à disposição para jogar só daqui a um mês. O Rafael, nessa temporada pelo Botafogo, tem 3 jogos e, segundo o próprio jogador, em dezembro ele pretende se aposentar. Ele que está no último ano de contrato com o Botafogo, na verdade, acho que a gente até renovou, se eu não estiver enganado, a gente renovou o contrato do Rafael, ou vai renovar, né, para ele ficar mais essa temporada. Ele quer jogar Libertadores, quer mesmo jogar Libertadores pelo Botafogo. Eu tenho minha opinião aqui sobre o Rafael, todo mundo já sabe, mas eu também não vou ficar aqui falando mal de um cara que tá lesionado. Não, assim, se for pra gente criticar, se for pra gente falar algo, tem que ser de jogadores que estão dentro de campo. Se estiver jogando mal, com má vontade, a gente vai reclamar, a gente vai questionar. Agora, um jogador tá mais machucado, mais uma cirurgia, não tem por que a gente vir aqui ficar falando mal do cara. Boa recuperação pro Rafael. Em dezembro ele vai se aposentar e tomara que consiga aí se recuperar e ajudar o Botafogo até o restante dessa temporada. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu vou trazer para vocês informações que eu apurei sobre o zagueiro Alexander Barbosa. Será que ele vai sair mesmo do Botafogo agora no meio do ano? Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente finalizar, eu quero trazer informações sobre o zagueiro Alexander Barbosa, ele que pode ser emprestado no meio do ano. Informação do jornalista paraguaio Juan José Pérez, da rádio 1º de Março de Assunção. Então quem trouxe essa informação foi o jornalista paraguaio Juan José Pérez, da rádio 1º de Março de Assunção.
O Barbosa, segundo o jornalista, não está muito confortável no Botafogo, porque ele está jogando pouco, ele é um reserva e acabou ali ficando no banco para o Bastos, e ele não está muito satisfeito com isso. O Alexander Barbosa tem 19 jogos com a camisa do Botafogo até aqui. Com o Arthur Jorge, ele foi titular em apenas 3 jogos. Lembrando que o Barbosa foi contratado essa temporada pelo Botafogo com uma disputa contra o Fortaleza. O Botafogo acabou vencendo a concorrência do Fortaleza para trazer o Barbosa para o Botafogo, e ele tem contrato com a gente, e se ele sair no meio do ano, vai ser emprestado. Mas aí eu quero dar minha opinião e já quero trazer informações que eu apurei para vocês. Primeiro, eu perguntei pessoas de dentro do Botafogo, realmente essa informação procede? Tem chances do Barbosa sair do Botafogo? A resposta foi o seguinte: por enquanto tem uma dúvida dentro do Botafogo. Por quê? O Botafogo está em várias competições, brigando em cima por todas elas, então o Botafogo tem chances de ganhar títulos nessa temporada. O Botafogo está bem na Libertadores, o Botafogo está bem na Copa do Brasil, está bem no Brasileiro, e a gente precisa de elenco, a gente precisa de jogadores, porque a temporada é longa. Então, por conta da temporada ser longa, existe uma dúvida dentro do Botafogo: a gente empresta o Barbosa ou mantém no elenco? Só que o Barbosa, ele é um zagueiro muito caro pro Botafogo. O salário dele, cara, é 700 mil reais. O Barbosa recebe no Botafogo 700 mil reais, muito por conta da concorrência com Fortaleza. O Botafogo, para vencer a concorrência com Fortaleza, teve que dar um salário alto pro Barbosa, que a princípio chegaria no Botafogo para ser titular, mas acabou perdendo espaço pro Bastos. Então, o que o Botafogo pensa nesse momento? O Botafogo talvez possa emprestar o Barbosa no meio do ano para aliviar a folha salarial e trazer um zagueiro titular, porque o Botafogo pro meio do ano tá querendo um zagueiro que chegue para ser titular, um zagueiro renomado, pro lugar do Halter. Então ficaria esse zagueiro titular que tá para chegar com Bastos, e no banco a gente teria Halter, Pablo e Segovia. Por que esses aqui ficariam no banco e o Barbosa não? Porque o Barbosa é caro. O Pablo também é caro, mas o Botafogo não tem como se livrar do Pablo agora, porque ele pertence ao Flamengo e tem contrato com a gente até o final do ano. Então o Botafogo não pode se livrar do Pablo agora. E se a gente pegar, cara, o Barbosa, ele tem o mesmo nível do Pablo. Na minha opinião, o zagueiro Barbosa, para mim, ele é do mesmo nível do que do Pablo. O problema do Pablo é que ele se machuca muito e a gente não sabe se pode contar com ele. Mas nesse momento a ideia do Botafogo é essa, talvez, mas não é certa a saída do Barbosa. Mas se ele sair, é por conta disso: aliviar a folha, trazer um zagueiro titular para jogar do lado do Bastos, e no banco a gente teria Halter, Pablo e Segovia, que são os jogadores ali mais baratos do que o Barbosa. Dando minha opinião, como eu disse rapidamente sobre isso, se for para emprestar o Barbosa para trazer um zagueiro acima da média, eu tô de acordo. Libera o Barbosa, alivia a folha e traz um zagueiro acima da média. Agora, se for para não trazer ninguém ou para trazer qualquer zagueiro, então fica com o Barbosa. Pelo menos essa é a minha opinião. Comentem aqui se vocês são a favor. Como eu disse, dentro do Botafogo ainda tem essa dúvida: libera ou não o Barbosa? Se vocês pudessem fazer essa escolha, vocês emprestariam o Barbosa para trazer um zagueiro melhor, ou vocês manteriam o Barbosa no elenco? Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Se cuide, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo nesta segunda-feira, 5 horas da tarde, eu estou de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.